Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Então não passa de mais um dos fanfarrões da qual se cerca a presidente Dilma Rousseff, como além do senhor foi o senhor Wagner Freitas da CUT, entre outros. Para concluir, deputado. Então, está concluído, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Tá aí Eduardo Bolsonaro chamando de covarde aquele que fica em silêncio durante uma comissão parlamentar de inquérito. Não vai chamar de covarde o Eduardo Pazuello, que por meio da Advocacia Geral da União está lá pedindo para ficar em silêncio, pedindo ao STF, aquele que qualquer coisa o Eduardo junta ao cabo 2 soldados para ir lá, né? Eles volta e meia fazem esse tipo de ameaça velada. Mas quando precisam vão lá bater na porta, posso ficar em silêncio ali na CPI, porque não quer se enrolar. E não foi só essa declaração do Eduardo Bolsonaro, não. Teve declaração do ministro, atual ministro, Onyx Lorenzoni, na época deputado federal, disse em 2015 que quem opta por ficar calado em uma CPI reafirma publicamente que sua culpa existe e que a condenação virá. Os vídeos estão circulando, do Eduardo, do Onyx. O Onyx ainda fala, e se cala porque se falar, se enrola. É exatamente o que está querendo o Eduardo Pazuello. Então é muito curioso, porque todos os dias nesse programa eu tento voltar as questões para os seus fundamentos. As pessoas que têm princípios, que têm valores morais, elas mantêm esses princípios e esses valores independentemente dos personagens envolvidos e das circunstâncias. O Brasil, eu tenho colocado nesse programa, para quem quer entender, virou uma grande batalha tribal. Cada um escolhe lá o seu político de estimação, o seu grupo, defende toda a sujeira desse político e desse grupo e aponta só a sujeira dos outros. Aqui a gente aponta a sujeira de todo mundo. Agora eles, não. Silencia em CPI, se é do adversário, se é rival, aí é covarde. Aí é coisa até de bandido, né? O Onyx Lorenzoni usou essa expressão, que era coisa de bandido, era a época da CPI da Petrobras, inclusive que deu a ele ali uma projeção. O Onyx Lorenzoni posava ali de valente e falava algumas coisas que eram corretas na época, porque havia muita roubalheira na Petrobras, não quer dizer que, evidentemente, tudo que ele falou estava perfeito, mas fazia ali o devido enfrentamento. E agora está aí passando pano para toda a sujeira do bolsonarismo, bajulando o presidente sem parar. Então é bom manter os princípios, independentemente do governo, independentemente do grupo político. Algumas pessoas nem sequer entendem isso. O Brasil, lamentavelmente, tem uma parcela da população que está se acostumando com esse duelo tribal. Então ela está se deixando emburrecer e ficar como uma mente binária. O PT está lá no poder, incorre em sujeira, você critica o petismo. O Bolsonaro está no poder, incorre em sujeira, você critica o bolsonarismo. Aí a pessoa fala assim, você mudou de lado? Como assim mudou de lado? É o mesmo lado. Quem está fazendo besteira, quem está cometendo barbaridades, atrocidades, está sendo criticado pelas pessoas que mantêm os seus princípios, que mantêm a sua coerência. Agora, você tem aquelas pessoas que faturam alto, passando pano e enganando as massas de manobra e alimentando na cabeça delas esse binarismo, esse comportamento tribal do nós contra eles, que o Lula, ele não inventou isso, mas ele consolidou isso no Brasil, e o bolsonarismo, prometendo fazer diferente, fez igual. E agora é tudo o que eles querem, é o nós contra eles para 2022. O Bolsonaro já queria ali em 2018, principalmente mais para a reta final, foi o primeiro a apontar, inclusive, depois virou uma coisa óbvia, né? Não, os bolsonaristas e os petistas querem se enfrentar e tal. Na época não era, não. E eles quiseram para poder limpar ali também a sujeira de um na sujeira de outro. E as sujeiras não tinham vindo todas à tona, né? Agora você tem um acúmulo enorme de sujeiras do governo Bolsonaro, que não estava no poder ainda. Já falava algumas barbaridades e chegou lá, e depois que foi eleito ainda veio à tona o peculato de gabinete apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para se proteger toda a família, incorreu numa série de atitudes
contra as quais, né, disse que ia lutar, foi a sabotagem do combate à corrupção, ainda veio a pandemia não prevista, e ele sabotou o combate à pandemia. Então a sujeira aumentou horrores. E agora você tem essas pessoas que até esquecem, né, a sujeira do lulismo. Eu já vou falar a respeito disso, porque o Estadão, inclusive, publicou um editorial hoje, na mesma linha do que eu venho falando todos os dias nesse programa, sobre esse duelo, lulismo e bolsonarismo. E quando eu aponto os pontos em comum, incomoda bastante. Eu vejo nas redes sociais petistas e bolsonaristas tremendamente incomodados, porque eles querem afastar qualquer voz independente, eles querem afastar qualquer possibilidade de terceira via. Morrem de medo que surja alguma representatividade para essa demanda reprimida que existe na população e que é anotada nas pesquisas para quem analisa direito. Eu fiz aqui rapidamente ontem, o Estadão fez hoje de novo, e as pessoas que entendem mostram que tem um caminho, mas precisa ter alguém com um desempenho, com apelo, com carisma, com incisividade e tal. Aí eu não sei se vai ter, não faz parte do meu trabalho. Cada político aí que tem condição é que vai ter que se virar nesse sentido. Eu prego aquilo que eu acho melhor para o país. Agora, voltando aqui, portanto, ao assunto. Eles atacavam quem silenciava na CPI, agora o Pazuello quer silenciar. Por que quer silenciar? Porque foi durante a gestão dele que aumentou exponencialmente o número de mortes por Covid-19 no Brasil. E ele gravou lá o vídeo dizendo que um manda, outro obedece. Foi durante a gestão dele que houve falta de oxigênio em Manaus, resultando em dezenas de mortes. Depois precisou ali distribuir gente do sistema de saúde manauara, amazonense como um todo, para outros lugares. Aí houve críticas também a respeito disso não ter sido feito da maneira correta, então está levando vírus, está levando variantes, uma confusão danada por falta das medidas preventivas. Então Eduardo Pazuello agora quer ficar quietinho, porque não quer comprometer o presidente, e o presidente não quer que o Pazuello o comprometa, porque o Pazuello sabe que vai ser devidamente confrontado, não vai falar apenas para a claque bolsonarista, como o bolsonarismo se acostumou a fazer. Ele só fala, geralmente, para a claque. Ele fala ali para os apoiadores no cercadinho, ele dá entrevista aí para os canais mais simpáticos a ele, e não é devidamente confrontado o bolsonarismo como um todo. Não estou falando do presidente da República, estou falando de todos eles. Só que na CPI vai ter lá senador de oposição, vai ter senador que está buscando a cronologia dos fatos para entender exatamente o que aconteceu. Ontem a gente viu o depoimento do representante da Pfizer e está vendo nas redes sociais, quem não é cego voluntário, quem não se deixou abduzir pelo universo paralelo bolsonarista, a claque bolsonarista, esse pessoal que ganhou o microfone, o pessoal mais rasteiro e decadente de todos, porque é assim, todo governo você tem o pessoal rasteiro e decadente que fatura alto para disseminar as narrativas oficiais. Eles estão lá dizendo que o depoimento do representante da Pfizer confirma que o Bolsonaro não tem culpa, e tudo aquilo que eu já analisei ontem. Passaram meses sem responder à Pfizer, quando podiam ter respondido. Aí depois inventaram que precisava de uma legislação que não precisava, e se precisasse, meses antes, o governo poderia ter tomado a iniciativa de enviar essa proposta para o Congresso Nacional, podia ter editado uma medida provisória, inclusive não tomou nenhuma dessas atitudes, porque não era a estratégia. E você tem os vídeos do Bolsonaro dizendo a estratégia dele. Apostou na imunidade de rebanho, apostou naquilo que pregavam os gurus bolsonaristas, o Osmar Terra. Ele falava em vídeo, Bolsonaro, que queria 70%, não tinha como evitar 70% da população contaminada e tal. Na cabeça dele, quem morresse, morreu. O resto é covardia, era frouxo, era maricas. E daí, não é isso? E essa foi a filosofia que foi implementada. Afastou o Mandetta, afastou o Tais, se recusaram ali a seguir o negacionismo do presidente, se recusaram a receitar a cloroquina. E o Pazuello topou qualquer parada. Como esses militares que não têm os mesmos valores que demonstrou ter, nesse caso específico, não posso aqui passar um cheque em branco moral, vamos dizer assim, para sempre, para o presidente da Anvisa, mas demonstrou ter determinados princípios e valores que o fizeram dizer a verdade na CPI.